Bom, e aí a gente, uma vez que a gente falou sobre os componentes, né? A gente pode adicionar os componentes da nossa tela e a gente pode dar ações também aos nossos componentes. Então, ó, perceba. Aqui nesse nosso programa, a gente tem que fazer uma ação. Ao usuário digitar as informações aqui, eu quero salvar essas informações aqui, certo? Dá uma executada aqui. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Quero salvar aqui, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que dar uma ação para esse botão, para ele salvar aqui, né? Então, eu vou fechar. E aí, como é que a gente faz? Cada componente, ele tem uma ação que a gente pode estar trabalhando com ela. Inclusive, esses aqui também, todos eles têm ações que a gente pode dar. Então, ó, se eu clico com o direito bem aqui, e eu vou em evento, tem uma quantidade de ações que eu posso dar para esse elemento. Tá vendo, ó? Se eu tiver o mouse, se eu clicar com o mouse em cima dele, ou se for aqui no caso, né? Geralmente, quando a pessoa digita o último dado aqui do formulário, se ela dá um Enter, ela já é para salvar, né? Então, você pode colocar aqui nesse componente, eu vou dar um evento, e na hora que der um Enter, ou um tab, tem mouse clicked, tem ele aqui, que agora eu não estou enxergando, ó, key pressed, tá bom? Quando tiver um key pressed, você dá uma ação. Mas nesse caso aqui, nós queremos que ao clicar aqui, né? Vou colocar com o tamanho dele 24 também. A gente quer que salve lá nossos textinhos aqui, certo? Então, a gente clica em cima do componente, vai em evento, e no botão aqui é um Action Performed. Então, tá? Eu vou dar um Action Performed nele aqui. Perceba que ele já cria para mim um método. Então, a gente sabe que as ações que a gente dá, nada mais é do que um método, tá? Então, eu posso aqui editar tanto o texto, como eu digitei ele na propriedade, mas também eu posso mudar a propriedade, o nome dele, daquele método, né? Então, a gente sempre usa essa nomenclatura aqui. Deixa eu JB, que é J, né, de Java, B, botão. Então, eu vou colocar botão, salvar. Né? Se fosse botão excluir, ia ser JB, excluir, tá bom? Coloquei aqui. Se eu der 2 cliques aqui rapidinho, ele vem para cá, para dentro. A gente vê que ficou mudada, tá vendo? Beleza, agora que a gente já deu a ação no botão, nós temos que programar essa ação, certo? Então, nós temos que recuperar os dados do nosso formulário, né? Recuperar o que foi digitado aqui, não é? E depois modificar isso daqui. Isso daqui, meu povo, o nosso text field, o nosso text array nada mais é nada mais são do que variáveis, tá? Então a gente vai ter que recuperar o valor dessa variável, né? Modificar o valor dessa variável, tá? E aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente recupera um valor, né? Acessa esse valor, como é que a gente modifica? Como eu disse, isso daqui são variáveis. Se você vir bem aqui, ó, você pode change variable name, eu posso mudar o nome. Então, eu vou mudar aqui, eu vou colocar, seguindo aquela mesma lógica do botão, JT, que é de text, e vou colocar nome, tá? Aqui, eu vou mudar para JT telefone. E aqui, JT e-mail. Esse padrão de nomear variáveis aqui é muito importante, porque na hora que você vai buscar todos os campos de JText, eles vão começar com JT. Então, você já encontra todos. É muito, muito bom adotar esse padrão. E esse daqui é um JText área. Eu vou colocar... Eles têm pouca diferença um do outro. Eu vou colocar saída. Tá? Beleza.
como é que eu faço, agora que eu já renomeei minhas variáveis, como é que eu faço para recuperar o valor dela? Só para efeito didático, eu vou criar umas variáveis locais aqui, chamada de string, nome, colocar tudo como string, tá? Telefone, e string, e-mail. Primeiro, nós vamos recuperar os dados, tá? E para recuperar os dados, a gente precisa usar o getText. Então, eu criei essas variáveis aqui locais, tá? E eu vou dizer que o nome, ele vai receber qual é o campo que tem o nome. É esse daqui, né? A gente colocou ele como uma variável getTextNome. Vou dar um Ctrl+C aqui, voltar aqui para o código e vou dizer jtname, ponto. Então, eu quero pegar esse valor. Então, eu vou dar um getText. Tá bem aqui. Beleza? Então, o valor digitado já vai vir para cá. Tá vendo? Então, aqui, eu vou fazer a mesma coisa para os outros campos. Vou colocar aqui telefone igual jt telefone ponto getText, né? Mudou aqui. E fazer a mesma coisa para o e-mail. Igual jt e-mail ponto getText. Beleza. Aqui eu já peguei os nomes, mas eles estão na memória. Eu quero agora, ao recuperar esses nomes aqui, eu quero colocá-los aqui, certo? Tudo isso dentro do salvar. Quando eu clicar no salvar, tá vendo? Eu vou pegar esse daqui e colocar aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, que essa variável aqui, como foi que eu coloquei o nome dela, que é jtSaída, eu vou dizer o seguinte, eu vou modificar o valor dela. Por quê? Eu vou pegar o que eu acessei da tela, que anteriormente ela vai estar como nula, um valor nulo, né? Ou nada, e aí eu quero modificar esse valor com os valores que eu recebi dos campos. Então, eu vou colocar ponto, nesse caso, pessoal, é setText, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, no setText, eu vou colocar um textinho aqui, nome, né? Eu vou dizer que vai ser nome. E outro textinho aqui, telefone, que vai receber telefone. E outro texto aqui, e-mail, que vai receber e-mail. Poderia ter colocado diretão aqui, ó. Aqui diretão. Poderia, pessoal, não teria nenhum problema, tá? Assim. Mas eu preferi criar umas variáveis locais, tá bom? Aqui não seria problema não. A mesma coisa. É a mesma coisa de eu pegar o texto, colocar na variável local e depois mostrar ela aqui. Ou você pega logo o texto direto e coloca aqui. Tá? Lembrando que tudo isso daqui a gente está trabalhando com texto, tá? Então, se você fosse trabalhar com número, você teria que converter isso aqui, que é um texto, para um número, no caso do telefone ou outra coisa, converte para o número e depois coloca aqui dentro, tá? Beleza, é a mesma coisa, mas vou deixar com o nome das variáveis mesmo. Aqui, vai ficar tudo na mesma linha. Eu vou colocar um /n, que é para ficar bonitinho. Aqui, /n, e aí a gente pode vir aqui, executar,
A, B, C. Salvar, ele aparece aqui. Tá vendo? Bonitinho. Né? Você pode limpar também aqui. Criar um outro botão só para limpar esse daqui. Tá? Né? Se você colocar aqui, Dário, telefone e e-mail. Tinha um valor antigo ali, tá vendo? Ó? Nesse caso, ele tá sempre salvando por cima do outro, olha. Tá vendo? Salvou. Por quê? O que está acontecendo aí? Ele está apagando o valor anterior e a gente precisa modificar isso, né? A gente tem que usar outro método ali para ele mostrar aqui. Se for só um, usa o setText, tá? Mas e se não for? Eu quero adicionar vários aqui. Como é que eu faço? Se eu quiser adicionar vários, eu tenho que usar esse outro método aqui, que é o append. Então, aqui ele vai adicionando vários outros. Tá vendo? Ó? Vou executar aqui para vocês verem. Então, A, B, só para a gente ver, ó, ele vai adicionando ali. Veja que tem um probleminha aqui, eu vou resolver ele dessa forma. Eu vou colocar, antes desse daqui, eu vou colocar um texto. Que tenha um /n, né? Aqui em cima. Um /n. E eu posso colocar... Vou criar uma variável global contador para que ele coloque 1, 2, 3, como se fosse o nosso índice ou o ID do usuário. Vou chamar aqui de count. Eu vou colocar aqui, mas ela tem que ser uma variável global, porque senão toda vez que a gente dá uma apertada no botão, ele cria um novo método, que a gente quer manter o valor do estado da variável contador. Então, ela tem que ser global. Por exemplo, se essas aqui, ela só existe na hora que eu clicar uma vez. Depois que você clica de novo, ele vai criar outra variável na memória, porque elas são locais. Tá bom? Count, e eu vou colocar aqui assim, Então, como ela é global, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Colocar ela como privada também. Ele colocou aqui, não dá para eu... Não tá deixando eu criar aqui. Então, eu vou criar aqui em cima. Bem aqui. Vou colocar aqui em cima. Então, eu vou colocar ela como private, count. Vou colocar ela como 0 inicialmente. Inteiro. Ela se tornou global. Ela vai começar com 0, mas da primeira vez que ele vir para cá, ele já vai dar mais 1. E vou colocar count mais, tá? Vem aqui assim. Agora ele conta mais 1 e adiciona, né? Vamos ver como ficou. Então, Dário, telefone, tarará, tarará, e-mail, tarará, tarará, arroba, salvo aqui. Faltou um /n ali antes de Dário também. Começou com 0, né? Só começar com 1 dá certo lá. Então, toda vez que eu estou salvando, ele vai colocando aqui, tá vendo? Salvou. Vou colocar um /n aqui. Eu vou colocar então para começar logo com 1 aqui, que daí ele termina aquele problema. E é isso. Então, para essa aula, né, a gente viu o que é a interface gráfica, viu que a gente está trabalhando com voltando aqui, né, só para a gente revisar.
Então, a gente viu que é uma interface gráfica, viu que a gente pode trabalhar com diversas bibliotecas, e que a gente escolheu para trabalhar foi o Swing, que é a biblioteca do NetBeans. Então, se vocês virem bem aqui no nosso frame, aparece aqui em cima, tá? Isso aqui é tudo do Swing Containers, tá vendo? Swing, né? Então, a gente está usando esses componentes aqui para criar nossa tela. A gente viu alguns principais componentes, que foi o botão, o JLabel, o Text Area e o Text Field. E também a gente viu como modificar e acessar esses valores. E a gente viu também dar ação a esses botões, né? Aqui também, se eu quisesse dar... Eu posso clicar aqui e dar uma ação, aparecer uma outra janela aqui? Posso fazer isso, tá? Por enquanto, vamos ficar com isso. E a aula sobre trabalhar com... Surgiu uma nova janela, apareceu uma nova janela, vai ficar para a próxima aula, tudo bom?